95 apresenta Check-up no rádio. Olha, no Check-up no rádio de hoje, vamos falar sobre um problema de saúde silencioso e perigoso, a hipertensão mascarada. Você sabia que algumas pessoas têm pressão alta, mas os exames no consultório mostram resultados normais? Esse é o caso da hipertensão mascarada, uma condição que muitas vezes passa despercebida, mas pode trazer sérios riscos ao coração e à saúde em geral. Quem nos ajuda a entender melhor esse tema é o cardiologista Vander Wade. Doutor Vander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O que é exatamente a hipertensão mascarada? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Isabela, que ainda está aqui nos estúdios conosco. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. Hipertensão mascarada é o oposto daquele tema que a gente tratou na semana passada, que engajou muito, né, na nossa audiência. O pessoal participou bastante e mostrou para a gente que a hipertensão do jaleco branco era bem relevante. E a hipertensão mascarada é o oposto. Que é a hipertensão do jaleco branco? Vamos relembrar da semana passada. É quando você tem uma pressão que em casa, nas suas situações de rotina, ela é normal. Quando você chega ao consultório, chega a uma instituição de saúde, vai para o postinho da unidade básica de saúde, vai ao hospital, ao pronto atendimento, a pressão se eleva. Esta é a classificação, a definição de hipertensão do jaleco branco. A hipertensão mascarada é o inverso. É aquele paciente que, por alguma razão, que a gente também não sabe explicar exatamente o porquê, ele se sente mais calmo, mais protegido. É só o que eu imagino, né? Se sente mais calmo, mais protegido, mais aliviado quando ele chega numa instituição de saúde, e isso faz com que a pressão arterial dele venha para níveis normais. Porém, em casa, ele tem níveis de pressão elevados. Então, a justificativa que eu estou dando seria olhando para o ambiente da instituição de saúde, ser um ambiente que lhe traga uma certa tranquilidade, um alívio, alguma proteção, mas também pode ser porque no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, ele está exposto a situações de estresse, de preocupação, de desavenças, e isso provoca elevações da pressão arterial que não acontecem quando ele está lá no consultório. Então, a hipertensão mascarada, ela é isso, Marcos. É o paciente que tem a hipertensão em casa, as suas pressões são altas em casa, mas quando ele chega no consultório, essas pressões, elas se normalizam. E essa hipertensão mascarada é até mais perigosa do que a hipertensão do jaleco branco. Porque, via de regra, quando você vai para uma instituição de saúde, é comum, é frequente, principalmente com a ampla disponibilidade dos aparelhos que medem a pressão, dos tensiômetros, dos esfigmomanômetros, é muito comum que você vá para uma instituição de saúde, mesmo que não tenha a ver com o sistema cardiocirculatório, você faça uma medida da pressão. Então, você vai para a unidade básica, o pessoal mede pressão de rotina, você vai para o pronto atendimento, para fazer a ficha de pré-atendimento, na triagem já é medida a pressão, você vai para um consultório, muitos dos consultórios, mesmo não sendo de cardiologistas, eles fazem a medida da pressão. Então, a hipertensão do jaleco branco você consegue diagnosticar porque você chega no consultório e o pessoal mede a pressão. Já a hipertensão mascarada, ela é perigosa porque ela depende do paciente fazer as medidas em casa para perceber que as pressões estão elevadas. Porque quando ele vai ao consultório a pressão está normal. Então, se a gente tiver apenas o parâmetro das medidas de consultório, apenas o parâmetro das medidas do posto de saúde, apenas os parâmetros do hospital, a gente vai achar que o paciente está bem. E na verdade ele não está, porque em casa a sua pressão se eleva. Então, este é o conceito, a definição da hipertensão mascarada, que é frequente, inclusive, né? A gente tem aí as estimativas dando conta aqui de 10 a 25% dos pacientes na população geral, ou seja, aí, grosso modo, de cada 100 pacientes, você vai ter aí uma média de em torno de uns 15 que tem a hipertensão mascarada, e entre os pacientes que são hipertensos, você tem que aí, quando a gente coloca isso na população geral, cerca de 1/3 dos pacientes adultos são hipertensos, Marcos. Ou seja, de cada 3 pacientes, praticamente 1 tem pressão alta. E aí, desse grupo dos pacientes hipertensos, de cada 3 que tem pressão alta, 1 tem a pressão alta só em casa. Quando chega no consultório, ela é boa, ela é normal. E aí, esse paciente tem altas chances, alto risco de não saber que tem a hipertensão ou então de não saber que ela está mal controlada. Se ele faz as medidas, ele sabe que tem hipertensão, faz um tratamento, mas
só mede a pressão quando chega no consultório. Isso pode dar essa falsa impressão de que a pressão está bem controlada e, na verdade, ela não está. Então, a hipertensão mascarada, ela é na verdade um alerta para a gente que a doença é silenciosa. A gente tem muitos pacientes que associam a elevação da pressão arterial com o aparecimento de sintomas. E na verdade a gente verifica que isso não é a rotina mais comum. Na maioria dos casos você tem a hipertensão não provocando sintomas. Muita gente faz essa associação, mas quando a gente parte, por exemplo, para exames como o mapa de 24 horas, a gente documenta que o paciente, às vezes a pressão se eleva e ele não sente nada, às vezes ele sente o sintoma que ele achava que causava pressão alta e a pressão está normal. É extremamente frequente isso. Toda vez que minha pressão sobe, eu sinto dor de cabeça. Aí ele faz o mapa de 24 horas, tem dor de cabeça 2 vezes no dia, a pressão está 12/8. Numa, na outra está alta, está 14/9, mas na outra está 12/8. Então, não é a dor de cabeça que tem relação com a pressão. Não é quando a pressão sobe que a dor de cabeça aparece. E tem outros momentos que não está com dor de cabeça, não está fazendo nada, a pressão está 15, está 16, está mais alta ainda. Então, na maioria dos casos, não há uma correlação específica de você ter a elevação da pressão exatamente associada com o aparecimento de um sintoma. E é por isso que a gente tem que ter atenção, especialmente nesses casos, quando a pressão se eleva no ambiente de casa. Só ressaltando aí a questão da pressão, a relação com a dor de cabeça, mas é comum que aconteça que quando a dor de cabeça aparece, algumas vezes vai verificar, ela está alta. Isso, pelo menos comigo já aconteceu. Isso. Então, essa relação, ela acontece em algumas vezes, em algumas situações, mas ela não é uma relação obrigatória. Se você está com dor de cabeça e é um paciente hipertenso, por prudência, a gente sugere que você faça a medição da pressão. Quando ela está alta, na maioria das vezes, o que a gente verifica é que a dor de cabeça é a causadora da elevação da pressão arterial. Na maioria das vezes, você tem a dor, e a dor, como ela estimula o nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema de alerta do nosso organismo, faz uma descarga de adrenalina, e isso termina resultando em uma modificação do nosso sistema cardiovascular, que resulta em elevação da pressão. É a mesma coisa, é o mesmo sistema que eleva a pressão quando você se emociona. Seja uma emoção positiva, quando o seu time de futebol ganha ou perde, seja uma emoção negativa quando o time perde, ou quando você tem uma raiva, quando você tem uma notícia ruim, a pressão se eleva do mesmo jeito. Então, o mecanismo pelo qual há uma relação entre a dor e a elevação da pressão arterial passa por meio da ativação desse sistema nervoso. Então, não é que a pressão produz a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela produz essas alterações do nosso corpo, ativa um sistema de alerta, nos informando ao nosso organismo, tem algo de errado com o meu corpo, e aí esse sistema de alerta, uma vez acionado, ele resulta em elevação da pressão. Isso acontece e é comum, de fato, essa associação, mas ela não é obrigatória. Então a gente vê em diversos cenários onde você tem a dor de cabeça e a pressão não se eleva. Tem a pressão elevada e não está com a dor de cabeça. Inclusive, a dor de cabeça ligada à pressão, pelo menos, em algumas pessoas que eu já ouvi, é diferente. É uma dor diferente. Como as pessoas costumam relatar que como se fosse aqui embaixo pegando a nuca, né, da cabeça. Isso, alguns pacientes têm aperto, né? Alguns pacientes têm esse relato, mas a gente também tem em consultório os pacientes se queixando igualmente de dor de cabeça na região frontal, ou as dores de cabeça na região parietal, que é na lateral da cabeça, e que promovem a mesma alteração, a mesma repercussão sobre o sistema cardiovascular. Mas é fato que a gente vê com uma certa frequência mesmo esse relato, essa queixa da dor de cabeça na região da nuca. Só não é um indicativo preciso, né? Se a dor de cabeça é na nuca é porque minha pressão subiu. Se a dor de cabeça é na nuca, ela resultou em um aumento da pressão. Não é um indicativo preciso de que há elevação da pressão necessariamente, somente pela posição ou pela localização da dor. Mas é um relato frequente. Em consultório a gente vê isso frequentemente mesmo. Doutor Wander, quais os riscos para quem tem hipertensão mascarada e não sabe? Também os riscos também são mascarados, não? Não, os riscos são evidentes, mas para o paciente ele acaba sendo mascarado, né? Ele não está sabendo que está. O risco é exatamente esse, Marcos. É você passar 1 ano, 5 anos, 10 anos fazendo consultas. Veja só como é capcioso e é perigoso essa situação. A pessoa diz assim: olha, como é que pode? Eu tive um infarto, eu tive um AVC, eu ia para o consultório, estava tudo bem, estava tudo ok. Às vezes a gente cai nessa situação de dizer assim: olha, todo ano eu faço minha revisão, eu sempre vou para o médico, vou para
o clínico geral de 6 em 6 meses lá no posto de saúde, faço minhas revisões, minha pressão estava toda bonitinha, estava tudo ok, e como é que pode? Eu tive um quadro de angina instável, que fui parar na sala do cateterismo, terminei quase infartando, ou então infartei, ou então tive um AVC. Como é que isso aconteceu? Se eu faço meus exames todos os anos, como é que isso aconteceu? E estava tudo bem. É exatamente esse o risco da hipertensão mascarada, porque se a gente não tem também um parâmetro de casa, se o paciente e o médico confiam exclusivamente na medida do consultório, essa medida do consultório hoje a gente sabe que ela não é uma medida fidedigna para nos garantir que é essa mesma situação que o paciente vive 100% do tempo. Para alguns, ela é um fator estressor, que é o caso do jaleco branco, a hipertensão do jaleco branco, então ela superestima a realidade. Para alguns pacientes, como o caso do jaleco branco, na verdade, ela mente porque ela está dizendo que o paciente está pior do que ele realmente está. No caso da hipertensão mascarada, ela mente porque ela subestima a gravidade da situação. Ela mente porque você acha que está tudo bem, o paciente e o médico acham que está tudo bem, mas quando, na verdade, em casa, na situação de cotidiano do paciente, o que a gente apresenta é uma elevação da pressão arterial. Então, os riscos estão aí, em você estar submetido a maior parte do tempo. Vamos fazer uma simulação aqui bem rotineira. Você faz uma consulta na unidade básica de saúde de 6 em 6 meses, faz uma visita de ano em ano ao seu médico de rotina, um médico assistente, pode ser um cardiologista, pode ser algum outro médico de alguma outra especialidade, e nessas situações você faz a medição da pressão. Então você mede a pressão 3 vezes no ano. Vamos colocar aqui que você passe um turno inteiro, que nem sempre é o que acontece, mas vamos colocar que você passe um turno inteiro em cada uma dessas visitas dentro ali do consultório. Então a gente está tendo 3 medidas de pressão que estão refletindo por alto, né, colocando bem para cima, estão refletindo ali 12 horas que você passou, 4 horas em cada tempo que você esperou ali nos respectivos consultórios. Essas 3 medidas, representando essas 12 horas, elas são muito pouco, perto dos 365 dias do ano. Esse paciente com hipertensão mascarada, ele tem esses níveis de pressão, entre aspas, normais, dentro desses consultórios, mas refletindo apenas aquelas 12 horas, aquele momento que ele passou ali dentro do consultório. O restante dos dias do ano, todinhos, os 364 dias e meio do ano, ele estava com a pressão alta. Então imagina o risco que você não tem para um paciente como esse. Lembrando que a hipertensão arterial é o principal fator de risco de doenças cardiovasculares como AVC e infarto, e é o principal fator de risco de doença renal crônica terminal que leva o paciente a necessitar de hemodiálise ou transplante renal. Então, os riscos da hipertensão mascarada são até maiores do que aqueles da hipertensão do jaleco branco. Exatamente por a gente não desconfiar. Se a gente não tiver essa perspicácia de medir a pressão também nas situações cotidianas, em casa, ou então medir com as medições, com os aparelhos caseiros mesmo, ou então com o método de eleição, o método que é mais recomendado, a gente chama de padrão ouro, que é o mapa de 24 horas, se a gente não tem essa perspicácia de fazer essas medidas também, pelo menos alguma vez, a gente não vai conseguir diagnosticar essa situação. E aí o paciente, de fato, ele está numa situação um pouco mais arriscada. Tem pergunta no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, bom dia. Doutor, eu tenho 50 anos. Não menstruo todos os meses, por umas 4 vezes. Uma semana antes de eu menstruar, eu fico com mal-estar e minha pressão sempre fica alta. 16, 18, 19. Mas sempre uma semana, acontece com uma semana antes da minha menstruação chegar. Aí tem a ver, eu acredito que isso tem a ver com o climatério. Tem a ver alguma coisa com a outra? Sim, pode ser sim, pode ter a ver com o climatério se você tiver com falhas no processo de ciclo menstrual. Mas, independente disso, tem a ver com o seu ciclo hormonal. Se está ou não está no climatério, é algo que a gente vai conseguir diferenciar ou conseguir apontar a partir da avaliação dos exames de hormônios, exames hormonais, que a gente tem como
tentar entender em que fase se encontra aí dentro da perspectiva geral de ciclos menstruais. Mas, independente de se estar ou não dentro do climatério, mesmo que não esteja no climatério, que ainda esteja em pleno funcionamento ovariano, né, aos 50 anos já é esperado que se comece a entrar nessa fase de transição mesmo. Muitas das mulheres já, de fato, entram na fase do climatério aí por volta dos 50 anos, mas algumas outras estão com o ovário em pleno funcionamento nessa idade. E aí, não depende especificamente de estar no climatério, das variações, as variações hormonais de um ovário que está já em vias de declínio, prestes a entrar em falência completa. Não é necessariamente por isso. Pode ser apenas pela própria variação hormonal, que acontece dentro de um ciclo de uma mulher que está com o ovário funcionando normalmente. Isso que a gente precisa distinguir. Não é necessariamente o climatério o causador. Ele pode ser o causador se ela estiver no climatério. Mas só o ciclo menstrual de uma mulher normal, em pleno funcionamento, em plena atividade dos seus ovários, já pode produzir esses sintomas, né? A flutuação hormonal, ela em algumas mulheres, ela gera sintomas, gera mal-estar em muitas, outras têm crises terríveis de enxaqueca, e esses sintomas que a mulher apresenta, quanto mais exuberantes, quanto mais mal-estar você tem, quanto mais dor você tem, mais você vai ativar o seu sistema nervoso autônomo, mais ou menos aos modos do que a gente falou aqui na pergunta de Geraldinho. Você vai ativar o seu sistema nervoso autônomo, liga um sistema de alerta no organismo que termina resultando em elevação da pressão. Então essa sequência que ela apontou aí é correta. A variação hormonal dentro de um ciclo menstrual em algumas mulheres ela pode resultar em elevações da pressão. Tem mais perguntas? Bom dia. Eu queria saber, porque eu já tenho dor de cabeça. É uma dor de cabeça mesmo aqui na nuca, descendo, e minha cabeça fica muito quente, pegando fogo, até o pescoço. Seria o quê? Me explica aí. Seria o quê? Não, essa dor de cabeça ela precisa ser investigada. A dor de cabeça é o sintoma mais comum nos livros que eu aprendi de medicina muitos anos atrás. Dor de cabeça era o sintoma mais comum que levava pacientes a avaliação em consultório ou avaliações em pronto-socorro. E precisa ser investigado que é dor de cabeça. A gente mencionou aqui apenas que a dor de cabeça é um sintoma que comumente está associado com essas elevações da pressão, mas que não tem uma vinculação de um a outro. Então, essa dor de cabeça que você sente não quer dizer que a sua pressão está alta. É prudente, pelo menos uma vez, se ela é recorrente, pelo menos uma vez que se verifique para saber se não há alguma elevação mais exagerada, mas não há uma correlação exata com a presença de hipertensão arterial. Tá certo? Isso é o que a gente precisa colocar. Hoje a gente está tratando de hipertensão arterial. O que é essa dor de cabeça é preciso ser investigado. Existem diversas causas para a dor de cabeça, certo? Inclusive algumas que a gente não define uma causa, que a gente chama de cefaleias primárias, e aí elas tem tratamento, existe tratamento para elas, mas você não tem uma causa específica. Você pode ter isso apenas porque não está se alimentando direito, você pode ter dor de cabeça porque está bebendo pouca água e está desidratado, você pode ter dor de cabeça porque está com um problema na visão, a gente chama de ametropias, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, não está enxergando direito, está forçando demais a vista no popular, e isso está provocando a sua dor de cabeça. Está com dor de cabeça porque está dormindo de posição inadequada, um travesseiro ruim, estava dormindo de cama, estava indo para a rede, estava dormindo de rede, está indo para a cama, e nesse cenário você, por ter uma noite de sono ruim, tensiona os músculos aí na região cervical, região do pescoço, na nuca, e pode estar tendo isso com a impressão de ser na cabeça, mas na verdade é na musculatura da nuca. Então tem diversas causas, até causas mais graves também. Tem as causas primárias, como a gente disse, que é a enxaqueca, que é uma causa primária, não tem uma localização específica, até causas mais graves, como por exemplo tumores cerebrais, epilepsia, que podem começar manifestando-se dessa forma, embora não seja o sintoma mais comum, mas ele pode manifestar-se dessa forma algum tempo antes de desenvolver o quadro da crise epiléptica mais propriamente dita. Então, o que precisa ser feito se a dor é comum, se a dor é frequente e é do mesmo jeito sempre, é importante fazer uma investigação. Não é com cardiologista, nós somos cardiologistas, mas não é com cardiologista, pode ser com o clínico geral, o início da investigação, e se for detectada a necessidade de uma avaliação especializada, o médico é o neurologista. Mas o que a gente estava tratando aqui, quando a gente comentou, é que existe uma
ligação, que não é um casamento obrigatório para todo sempre, entre a pressão arterial e a cefaleia, né? Mas não quer dizer que toda dor de cabeça resulta em hipertensão arterial e nem vice-versa. Toda hipertensão arterial resulte em dor de cabeça. Dr. Wanderwey Demetrio, cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Telefone 849-9431-0681. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Podia só mandar mandar um beijo para minha eterna namorada, hoje é dia dos namorados, né? né? E está completando o ano amanhã, Elisama. Dia 13 de junho também? Dia 13 de junho é o dia dela, exatamente. Então, quero dizer a ela que eu amo muito, que sou muito feliz por estar há 13 anos já casado com ela e vamos curtir a noite. 13 anos de 13 de junho, né? Tudo a ver praticamente, exatamente. Coincidência. Não, né? Nosso aniversário de casamento já passou. Mas só 13 anos e alguns meses. Amanhã é dia de data de nascimento. Amanhã é dia da data de nascimento, aniversário dela, exatamente. E hoje dia dos namorados. Um abraço forte para também a Elisama aqui, já que de forma antecipada já os seus parabéns, amanhã dia 13 de junho. São 7